complicada para quem depende de metrô na cidade de São Paulo. E a falha grave que aconteceu na linha 1 azul, de acordo com o próprio metrô, foi causada pela queda de uma placa publicitária que estava com a tampa aberta e foi derrubada após a batida de um trem. O caso aconteceu por volta das 8 da manhã, quando um painel publicitário foi atingido por uma composição na estação Vergueiro e caiu em cima da via. Para que o nosso ouvinte tenha uma ideia, nós temos em algumas estações uma mureta que separa os dois lados, os dois trilhos, né, que correm cada um em um sentido, de um lado no sentido Tucuruvi, do outro no sentido Jabaquara, no caso da linha 1 azul, e você tem alguns painéis publicitários que são colocados lá. E, aliás, esse painel especificamente estava posicionado há menos de um mês. No dia 29 de junho, de acordo com o próprio metrô, esse painel foi colocado. Por algum motivo ele estava com esta tampa aberta e quando o trem passou, derrubou a placa que caiu em cima dos dois lados da via. O equipamento havia sido instalado há pouco tempo para exploração comercial pela empresa francesa JC Deco. Mas, de qualquer maneira, o metrô diz que a responsabilidade pela colocação, pela implantação desse equipamento é da própria companhia. O diretor de operações do metrô, Milton Gioia Júnior, explica que essa placa estava com a tampa aberta indevidamente e que ela foi empurrada por um trem em movimento. É um conjunto de painéis de LED e esse conjunto é coberto com duas tampas, tá certo? Uma das tampas se abriu indevidamente e um trem chocou-se contra essa tampa e todo o conjunto caiu, todo o conjunto acabou caindo entre as duas vias. Bom, Denise, vale dizer que o trem, como ele estava entrando na estação, comumente eles já diminuem um pouco a velocidade, ou seja, não foi uma entrada a todo vapor, vamos colocar assim, e de acordo com o metrô nós não tivemos feridos nem entre passageiros e nem entre funcionários da própria companhia. O diretor do metrô disse ainda que o equipamento pesa aproximadamente meia tonelada e que foi necessária a intervenção de 7 funcionários para a retirada dele. Nesse meio tempo, os trilhos tiveram que ser desenergizados e as estações Liberdade, São Joaquim, Vergueiro e Paraíso foram fechadas com o sistema Paese ativado por aproximadamente 1h30. E, além disso, nós tivemos aí a linha azul, é a linha norte e sul. Então, você tem esse trecho, vamos dizer assim, do miolo fechado e a circulação ficava restrita, de um lado entre as paradas Tucuruvi e Sé e do outro entre as estações Ana Rosa e Jabaquara, ou seja, quem tinha que circular do sul para o norte, das estações mais distantes, simplesmente não conseguia. Eu mesmo estive na estação Vila Mariana e a entrada das pessoas ela era restrita e os funcionários perguntavam para onde que a pessoa ia, porque se ela estava ali na Vila Mariana, ela não ia conseguir chegar no Tucuruvi. E em alguns casos, eles até recomendavam às pessoas que trabalhavam na região da Paulista ou então que iam para a estação Paraíso ou Ana Rosa, que fizessem o percurso a pé, porque teriam condições melhores de fazer do que se ficassem esperando por lá. Em razão da falha na linha 1, as linhas 2 verde e 3 vermelha, que se conectam ao ramal, tiveram também a velocidade reduzida. A desempregada Drisme Carrier Flório enfrentou plataformas superlotadas na transferência da linha vermelha para a Sé. Na Sé, na hora de descer a escada rolante, eu já vi aquele tumulto lá embaixo e todo mundo, o que aconteceu, o que aconteceu? E o metrô estava parado lá embaixo. Aí não tinha mais lugar lá embaixo, estava tumultuando lá em cima. Bom, Denise, e para quem nos acompanha especialmente pela internet, a gente tem algumas imagens do panorama do que aconteceu. Como eu disse, eu estive na estação Vila Mariana, né? E aí você via... É que essa estação ela é muito grande, mas mesmo a fila não chegava a sair para o lado externo. Mas deu para ver que foi muita gente esperando, muita gente não conseguindo entrar, a fila não se movia muito, né? E as pessoas acabavam tendo que esperar para ver se conseguiam entrar, para ver se não tinham problemas. E por um motivo absurdo, né?
Denise. Por um motivo absurdo, difícil, né? enfim, é um pouco difícil até de acreditar um pouco mais. É irresponsabilidade de quem permitiu que isso acontecesse, né? Porque você poderia, independente das condições, você ter acidente mesmo, não era só a paralisação da atividade. E aí, né? me permita, Denise, a gente na internet estamos com outra imagem, que foram imagens cedidas pela jornalista Nádia Machado, que ela estava dentro de um trem que parou perto do ocorrido. E então, você vê que o trem está todo apagado, as pessoas tiveram que sair pelo túnel auxiliar, para aquele caminho auxiliar de serviços que fica do lado do túnel. As pessoas foram andando pelo próprio túnel, por esse caminho auxiliar, e aí quando ela saiu da composição, a gente consegue observar a composição parada e muita gente em frente ao trem vendo o que vai acontecer, o que iria acontecer. A verdade é que todo mundo teve que esperar um tempão, ou então, como fez a própria Nádia, ir a pé ao trabalho. Vale dizer, Denise, que essas placas elas estão sendo instaladas e o próprio diretor de operações da companhia, o Milton Joia Júnior, diz que elas estão instaladas também em mais 2 estações e o metrô está fazendo ao longo da tarde de hoje, e pode entrar durante a madrugada, uma verificação em todos esses equipamentos. É necessário ainda apurar exatamente por que a tampa dessa placa publicitária estava aberta. É isso que teria dado razão ao incidente. Felizmente, nessa batida, nós não tivemos feridos, mas veja o transtorno que nós tivemos com a queda desse equipamento que está sendo instalado. É uma coisa nova, uma exploração de receita, uma fonte de exploração de receita para o metrô, mas talvez o transtorno que nós tivemos na manhã de hoje, pelo menos não foi pago por essa intervenção, né, Denise? Exatamente. As pessoas não têm qualquer indenização, têm um transtorno, andam a pé, chegam atrasado no trabalho, tem que ficar ligando, perdem muitas vezes compromissos, outros que não é só chegar atrasado no trabalho, e aí por uma imprevisibilidade, por uma irresponsabilidade de quem estava cuidando disso. A cena mais comum que a gente observava do lado de fora da estação, Denise, é muita gente com o celular na mão para fazer 2 coisas. Ou para avisar que estava chegando atrasado para o trabalho, para compromisso, ou então pedindo um carro de aplicativo ou táxi porque precisava chegar de alguma maneira. E a gente via também, para chegar na estação Vila Mariana, passamos pelo caminho ali da Domingos de Moraes, muita gente andando a pé porque precisava chegar de algum jeito. Mais uma manhã que já costuma ser bastante complicada, muita coisa lotada, hoje ainda mais. E vamos falar agora de um assunto